E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no PDUT. O famoso Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Isso, ele que vai decidir como o Brasília vai crescer nos próximos anos. É como se fosse um mapa que mostra onde vão construir casas, prédios, ruas. Tudo, tudo. Tipo, a gente tá falando de um plano que vai moldar o futuro da cidade. E aí tem um detalhezinho que a gente descobriu e a coisa não tá cheirando muito bem. Eu estava dando uma olhada nesse PDUT e parece que os números que eles estão usando sobre a população de Brasília estão meio, digamos, Desatualizados. para não dizer errado. É como se estivessem planejando uma festa para 50 pessoas. Mas na verdade vão aparecer umas 100. Exatamente. É. E essa diferença toda nos números pode ter consequências bem sérias. Principalmente para quem mora nas áreas. As áreas de regularização de interesse social. É aqueles bairros onde muita gente luta para ter uma casa, uma vida melhor. E o PDUT parece que está ignorando informações importantes, tipo o censo de 2022. Que é tipo uma contagem de quantas pessoas moram em cada lugar. E também o estudo do IBGE. O instituto que cuida das estatísticas do Brasil. Eles mostraram que a população do DF vai parar de crescer em 2042. E depois vai começar a diminuir. Diminuir. Mas, peraí, o PDUT fala em expandir a cidade para todo lado. Construir um monte de coisa nova. Se a população não vai crescer como eles imaginam, para que construir tudo isso? É como comprar um monte de comida para uma festa, mas ninguém vai aparecer para comer. Pois é. E a diferença entre os números do PDUT e a realidade é gigante. Para você ter uma ideia, em 2022, o PDUT estimou que a gente teria mais de 3 milhões de habitantes. Mas o censo contou pouco mais de 2.800.000. É muita gente de diferença. Caramba, mais de 300 mil pessoas. É um erro enorme. E o que isso significa na prática? Bom, uma das consequências é que o governo pode acabar gastando dinheiro público em obras que não são necessárias. Tipo, construir um monte de casas e prédios que vão ficar vazios. Exatamente. É desperdício de dinheiro. Dinheiro que podia ser usado para melhorar a vida das pessoas. Principalmente nas áreas, né? Precisam de mais escolas, hospitais, transporte público de qualidade. A gente tem que pensar em quem realmente precisa. Faz sentido. E tem mais, o PDUT fala em expandir a cidade para novas áreas. Tipo, Taquari, a Defensa Aeroporta, a região da Transbrasiliana. Mas a população não vai crescer tanto assim para que construir tudo isso. Aí é que tá a questão. A gente precisa entender se esses projetos são realmente necessários. Ou se é só um jeito de beneficiar empresas de construção, especuladores imobiliários. Que querem ganhar dinheiro vendendo terrenos e imóveis. Enquanto isso, as áreas que já existem e precisam de investimentos para melhorar a vida das pessoas acabam ficando de lado. A gente precisa ter cuidado para não construir uma Brasília só para quem ainda nem chegou. E esquecer de quem já mora aqui e precisa de ajuda. Mas tem outro ponto importante: o impacto no meio ambiente. Verdade? A gente precisa garantir que o crescimento da cidade seja sustentável. Que preserve as áreas verdes, os recursos naturais. O PDUT até fala em sustentabilidade, mas precisa ir além das palavras. Ações concretas. Ele não fica só na promessa. E aí a gente precisa ver se o PDUT está realmente levando em conta a questão ambiental, Ou se está mais preocupado em agradar as grandes empresas. do que em proteger a natureza. A gente não pode esquecer que o meio ambiente é fundamental para a nossa qualidade de vida. E essa preocupação vale para toda a cidade, mas principalmente para as áreas, né, Que muitas vezes sofrem com a falta de saneamento básico e outros problemas. que prejudicam a saúde das pessoas e o meio ambiente. Um dos instrumentos que podem ajudar a garantir a sustentabilidade é o zoneamento ecológico e econômico. O ZI. Isso. É como um guia que define quais áreas podem ser ocupadas e quais precisam ser protegidas. Mas o problema é que o governo ainda não colocou o ZE em prática de verdade. Parece que tem alguma coisa impedindo. Por que será, né? Talvez porque os EI impõem limites para a expansão urbana. E isso pode atrapalhar os planos de quem quer lucrar com a construção de novos bairros. Mesmo que isso signifique prejudicar o meio ambiente e a qualidade de vida nas áreas. A gente precisa ficar de olho para garantir que o PDUT beneficie toda a população. E não só alguns poucos privilegiados. E principalmente as famílias que moram nas áreas, que precisam de mais apoio e atenção do governo. É isso aí. A gente precisa garantir que o futuro de Brasília seja justo e sustentável para todos, sabe? E Brasília é uma cidade única, né? Planejada, com esses eixinhos, super quadras. E muito verde. A gente tem que garantir que o PDUT preserve essa identidade, essa preocupação com a qualidade de vida e o meio ambiente. É verdade. Você falou em enchentes e superquadras, né? É. Para quem não conhece Brasília, pode parecer estranho, né? A cidade foi construída com um formato diferente, né? Com ruas largas que se cruzam, formando grandes quadras com muito espaço E é verde. bonito, né?
E ajuda a ter uma vida mais tranquila. Menos caótica que em outras grandes cidades. Exato. E o PDOT precisa garantir que essa qualidade de vida seja mantida para todos. Inclusive nas áreas, né? A gente não pode deixar ninguém de fora. E por falar em qualidade de vida, o PDOT também prevê novos projetos na área de transporte. Tipo o quê? Novas vias, linhas de metrô. Mas aí, de novo, a gente precisa se perguntar, né? Se essas obras são realmente necessárias, Se elas vão beneficiar toda a população. incluindo as áreas. Ou só algumas regiões da cidade. A gente tem que pensar se não vai acabar criando uma Brasília de 2 andares. Tipo, um monte de novas vias e linhas de metrô que só servem para quem já tem carro. Ou morar em áreas mais ricas. E as pessoas que dependem do transporte público, que muitas vezes moram nas áreas e precisam se deslocar para trabalhar ou estudar. Essa é uma preocupação importante. A gente precisa garantir que o PDOT não piore a desigualdade que já existe na cidade. Novas vias podem ser importantes, mas é fundamental investir em transporte público de qualidade. Que atenda a toda a população Com ônibus confortáveis, pontuais. e que chegue em todos os cantos da cidade. Principalmente nas áreas onde a necessidade é maior. E também é importante pensar no impacto dessas obras no meio ambiente, né? É verdade. A gente já viu casos de rodovias que cortam parques e áreas verdes. Prejudicando a natureza e a qualidade de vida das pessoas. A gente não quer que isso aconteça em Brasília, né? Com certeza não. Imagine construir uma grande avenida que corta uma área verde importante, Ou que passa perto de uma áreas. aumentando a poluição, o barulho. O PDOT precisa ser muito cuidadoso para que as obras de transporte não tragam mais problemas do que soluções. A gente não quer trocar 6 por meia dúzia. E como a gente pode garantir que o PDOT seja um plano justo, sustentável, E que beneficie toda a população. incluindo as áreas? A participação da população é fundamental. Tipo, a gente precisa ir lá e falar na cara dos políticos. Ah, tá. Não precisa ser tão radical, Ah, mas é importante se manifestar. mostrar que a gente tá de olho. E que não vai aceitar um PDOT que não seja bom para toda a cidade. Aham. A gente pode participar de outras formas. Sei, mandando e-mails, assinando petições, se organizando em grupos de moradores Você entende? Mostrar pro governo que a gente tá ligado. e que não vai engolir qualquer coisa. Isso vale para todos os moradores de Brasília, Mas especialmente para as pessoas que vivem nas áreas. que muitas vezes têm menos voz. E menos poder para defender seus direitos. É verdade. O PDOT precisa ser um plano democrático. Que leve em conta as necessidades E os desejos de todos os moradores de Brasília. das famílias que vivem em áreas. Até os empresários que investem na cidade. Isso, tá? E como a gente faz para saber mais sobre o PDOT? Para acompanhar as discussões e participar de tudo isso, É. o governo precisa disponibilizar as informações sobre o PDOT. De forma clara e acessível para toda a população. A gente pode procurar informações nos sites do governo, nos jornais. Nas redes sociais e Exatamente. também nos sites de ONGs, né? E movimentos sociais que estão acompanhando o PDOT. É. Muitas organizações estão fazendo um trabalho importante De quê? de monitoramento e análise do PDOT. Ah, tá. E elas podem nos ajudar a entender melhor os impactos do plano. E como a gente pode participar das discussões? A informação é fundamental para a gente poder agir, Legal. A gente precisa se informar se mobilizar. e fazer a nossa parte para garantir que o PDOT seja um plano justo. Sustentável para Brasília. Um plano que beneficia a todos sem deixar ninguém para trás. Especialmente as pessoas que mais precisam. Como as que moram nos Aires. É isso aí. A gente precisa se unir e lutar por uma Brasília melhor para todos. E sabe o que me deixa mais encucado com essa história toda do PDOT? O quê? A falta de transparência. Ah, entendi. Parece que estão decidindo tudo em segredo. É. A população sem saber direito o que está acontecendo. Sem saber para onde vai o dinheiro, né? E como se estivessem construindo o futuro da cidade, mas sem consultar quem realmente vai viver nele. Principalmente as pessoas das áreas, né? Yeah. Que a gente já falou tanto. Yeah. Elas precisam saber o que está acontecendo. A gente precisa ter acesso a informações claras sobre o PDOT. Para poder acompanhar as decisões, entender os impactos. Participar das discussões. De forma consciente. Transparência é essencial, né? Em qualquer democracia. Ainda mais quando se trata de um plano que vai afetar a vida de tanta gente. A gente precisa saber quanto vai custar cada obra, de onde vai vir o dinheiro. Quem são as empresas que vão ser contratadas? Imagina, a gente descobre que estão gastando milhões num projeto que não vai beneficiar ninguém. Enquanto isso, faltam recursos para coisas básicas nas áreas. Saneamento básico e escolas. A gente tem que ter cuidado para não deixar que o dinheiro público seja usado de forma errada.
A falta de transparência abre espaço para a corrupção. E para o desperdício de dinheiro público. A gente precisa poder acompanhar cada passo do PDOT Saber para onde está indo cada centavo do nosso imposto. e garantir que os recursos sejam usados da melhor forma possível. Priorizando as áreas que mais precisam. As ARIs. Exatamente. A gente tem que usar o dinheiro público com responsabilidade. E a gente já sabe quais são os critérios, né? Que estão sendo usados para definir as prioridades do PDOT. Tipo, por que investir em uma obra e não em outra? A gente precisa entender a lógica por trás das decisões. Para poder avaliar se elas são justas, Se atendem às necessidades da população. se estão alinhadas com os princípios de sustentabilidade. E de desenvolvimento social. A gente não pode deixar que o PDOT seja um plano que beneficia só alguns grupos. Enquanto outros, como os moradores das áreas, ficam para trás. E como a gente faz para ter acesso a todas essas informações? Como garantir que o PDOT seja um processo transparente? E participativo. Que leve em conta a voz da população, especialmente das áreas. A gente precisa pressionar o governo Para quê? para que ele seja mais transparente. Para que ele divulgue as informações sobre o PDOT. De forma clara, acessível. E organizada. A gente tem que exigir que os documentos estejam disponíveis na internet. Linguagem simples. Que todos possam entender. Inclusive os moradores das áreas. Que muitas vezes têm menos acesso à informação. É verdade. A informação é poder. Tipo, criar um site, um portal, onde a gente possa acompanhar tudo o que está acontecendo. Exatamente. Boa ideia. E também realizar audiências públicas, debates, fóruns, Para quê? para que a população possa participar das discussões. E contribuir com o processo de elaboração e implementação do PDOT. É importante que esses eventos sejam divulgados amplamente. Em locais e horários acessíveis a todos, Inclusive os moradores das áreas. que muitas vezes trabalham em horários diferentes. Ou têm dificuldade de locomoção. A gente tem que pensar em todos. A participação da população é fundamental para garantir que o PDOT seja um plano que atenda às necessidades de todos. Acho que a gente precisa deixar claro para o governo O quê? que a gente não quer só ser informado, A gente quer participar. ter voz nas decisões. Que vão afetar o nosso futuro. O futuro de Brasília, O futuro das áreas. o futuro de todos nós. É isso aí. A gente tem o direito de participar das decisões que afetam a nossa vida. Então, pessoal, fica o recado. A gente precisa se informar sobre o PDOT. Participar das discussões. Cobrar transparência do governo. E lutar por uma Brasília mais justa, sustentável e inclusiva para todos. O futuro da nossa cidade está em jogo. E a gente não pode ficar de braços cruzados. Se a gente não lutar pelos nossos direitos, por um futuro melhor, quem vai lutar? Ninguém. A gente tem que se unir e fazer a nossa parte. É isso aí. A gente tem o poder de fazer a diferença. Vamos junto construir uma Brasília melhor para todos nós. Uma Brasília onde todos tenham oportunidade. Onde ninguém seja deixado para trás. Onde as áreas sejam valorizadas. E tenha a mesma qualidade de vida que as outras áreas da cidade. É isso que a gente quer. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho no PDOT, A gente viu que ele é um plano importante, né? que pode trazer muitos benefícios para a cidade, Mas que também precisa ser acompanhado de perto pela população. para garantir que ele seja justo e sustentável para todos. É isso aí. A gente tem que ficar de olho e participar. Fiquem ligados para mais episódios do Deep Dive, onde a gente vai continuar explorando os desafios e as oportunidades da nossa querida capital. Até a próxima!